Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante onde ele trata de ponto, reta e plano. Esses três conceitos são chamados de conceitos primitivos, até porque tudo que tem na geometria deriva desses três elementos, tá certo? Eu vou então nessa aula mostrar para você o que é cada um desses elementos. Comecemos aqui então pelo ponto. De acordo com o texto, reparem, é um elemento da geometria que não há como dimensionar. Como assim? Ponto é um ponto independente do risco ou da grossura que você faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui é um ponto, eu posso riscar um ponto. Então, independente do tamanho que você faça o ponto, ponto é ponto e acabou. Não existe meio ponto, assim como buraco é buraco. Não tem meio buraco. Apareceu o furo lá, já é buraco, tá? Então, a mesma ideia a gente faz aqui para o ponto. Não tem um nome diferente de acordo com mais grosso você faz esse ponto. Não existe. Um ponto é o ponto e aí acabou-se já a ideia de ponto. Os pontos são representados por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ou seja, eu tenho aqui o ponto A, onde o nome desse ponto recebe uma letra do nosso alfabeto, sendo ela maiúscula. Então aqui eu poderia ter o ponto C, poderia ter o ponto F, poderia ter o ponto H, por exemplo, tá certo? Sendo que em cada um deles, o seu nome é referente ao nosso alfabeto com uma letra maiúscula. Ok. O próximo elemento é a reta, onde, vejam bem, reta é uma linha sem comprimento e sem largura. Como assim, professor? Primeiro que toda reta ela é infinita. Se ela é infinita, ela vem então, não sabemos onde ela começa e muito menos onde ela termina. Além disso, aliás, por esse fato, ela não tem comprimento, a gente não consegue dimensionar isso. E também ela não tem largura, ou seja, a espessura dela, independente do tamanho que for, ainda continua sendo uma reta. Por exemplo, se eu fizer uma reta assim, aqui é uma reta, mas, logicamente, que a espessura dela é maior que a de baixo, não interessa. As duas representam uma reta. Agora, quando a gente trabalha na geometria, por exemplo, tá? Quando a gente trabalha nos nossos estudos, trabalhando com reta, logicamente que, devido ao fato de uma reta ser infinita, eu não vou ultrapassar a margem do caderno ou do livro, por exemplo, tá bom? Então a gente trabalha algo chamado segmento de reta, que é apenas uma parte dessa reta infinita, ok? Além disso, vejam, as retas são representadas por uma letra minúscula do alfabeto. Então aqui, por exemplo, tem a reta R, ou poderia ter também a reta S. Independente da letra que você vai colocar para identificar essa reta, obrigatoriamente essa letra tem que ser uma letra minúscula. Outra coisa importante é quando você faz a relação de ponto com reta. Por quê? Porque por uma reta passam infinitos pontos. Tá certo? Então nós temos aqui, devido ao fato de uma reta ser infinita, automaticamente então por uma reta passam infinitos pontos. Agora, um ponto apenas, só um pontinho aqui. Eu não tenho como determinar uma reta por um ponto. Até porque, se por uma reta passam, aliás, existem infinitos pontos, a recíproca também é verdadeira. Como assim? Por um ponto, eu posso ter determinadas várias e infinitas retas. Agora, se eu quiser determinar apenas uma reta, eu necessito obrigatoriamente de pelo menos 2 pontos, pois por 2 pontos só passa uma reta. Não tem como, de repente, por 2 pontos passar mais de uma reta, a não ser que essas sejam coincidentes, ou seja a mesma reta ou uma em cima da outra, por exemplo, tá bom? Beleza? O nosso terceiro elemento é o plano. Vamos aqui à definição. Plano ou superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura, ou seja, um plano possui 2 dimensões, comprimento e largura. O plano é representado por uma letra grega minúscula. Aqui nesse exemplo nós temos a letrinha a qual chamamos de alfa. E, pessoal, também nós podemos fazer o seguinte. Num plano, ele pode ter um ponto pertencente a ele, um ponto A qualquer, assim como também nós podemos ter um segmento de reta R qualquer pertencente a ele também. Só que, devido ao fato de repente, esse plano ter uma superfície definida,
eu não posso dizer que nós temos uma quantidade infinita de pontos. Não, não temos. Já que eu já sei qual é a superfície desse plano, sendo assim, então, nós temos uma quantidade definida de pontos também, tá? Eu não sei quantos pontos caberão aqui, mas eu sei que nós podemos, de repente, contar a sua quantidade, beleza? A mesma coisa em relação às retas, né? Nós temos, de repente, uma quantidade X de qualquer de retas pertencentes a esse plano. Agora, cuidado! Pode ser que, de repente, a reta não somente pertença a esse plano, como também passe por ele. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa reta onde essa reta ela é infinita, só que ela pode passar por esse plano. Então, nós temos também, pessoal, essas duas situações. Se você quiser ter uma ideia melhor de plano, imagine o seguinte. Acredito eu que você, nesse momento, esteja assistindo essa aula numa sala de aula ou em numa sala da tua casa, na cozinha, no quarto, não sei. Então, imagine o seguinte, tá aqui o plano, é cada parede da tua casa. Geralmente, então, a nossa sala tem 4 paredes laterais, teto e chão. Então, cada parede dessa, inclusive teto e chão, representa um plano. Perfeito? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui os conceitos primitivos, os quais são formados por ponto, reta e plano. E nós vimos também que o ponto ele não tem definição exata. Um ponto é um ponto e acabou-se. Nós vimos também que a reta, tá certo? A reta, ela possui, é uma linha, aliás, que não possui nem comprimento e nem largura, devido ao fato de ela representar, aliás, uma reta infinita, uma linha infinita, tá bom? Além disso, nós trabalhamos também o plano, onde o plano possui superfície. Possuindo superfície, então, um plano ele é bidimensional, ou seja, ele possui 2 dimensões, geralmente comprimento e largura. E o plano é representado sempre por uma letra grega minúscula do alfabeto grego, logicamente. Ok, pessoal? Sendo assim, muito obrigado e tchau.